Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Reflexões e Caminho. Hoje vamos responder mais uma pergunta relacionada à desobsessão. Olha só, essa é uma pergunta mais melindrosa, mais difícil. O senhor Pedro Henrique escreveu para gente para o WhatsApp meu, né? Provavelmente ele já assistiu alguma das minhas palestras. Ele diz aqui que acompanha meu trabalho há algum tempo, né? Não sei se é pelos livros ou pelo canal, ou por palestra, né? Momentos doutrinários. E ele coloca uma situação muito complicada. O pai do Pedro, ele, não vou dizer o nome aqui, é alcoólatra, passa por um severo problema obsessivo. Notem, um severo problema obsessivo, alcoolismo. Foi orientado a ele foi em duas instituições, que ele diz que são kardecistas, eu acredito nisso. Uma instituição disse que não poderiam fazer nada pelo pai do Pedro, não poderiam fazer uma desobsessão se o pai do Pedro não fosse a desobsessão. A outra instituição disse que ele poderia representar o pai, já que o pai não vai, por alguma razão não vai. Eu vou falar agora ao Pedro e a você que está assistindo com alguma experiência que eu tenho nas lides da desobsessão. É possível, Pedro, que você faça com sucesso a desobsessão representando o seu pai. Você pega o papel da desobsessão, vai no centro espírita lá, que te atendeu, e faça. Mas é necessário que você compreenda uma série de coisas. Primeiro, a obsessão do seu pai começa com a auto-obsessão dele. O vício é um problema, é uma viciação, é um problema de ordem moral, uma imperfeição, como todos nós temos, né? Quem sou eu para julgar? Eu tenho os meus problemas também. Mas é essa auto-obsessão que abre a porta para que venha algum ou alguns espíritos se aproveitar daquelas energias enfermiças, né? Sem falar em revanchismo, eu não sei qual é a história que envolve essa obsessão do seu pai. Estou presumindo que sejam espíritos alcoólatras que se vinculam a ele para pegar aquela energia, né, gerada pelos maus pensamentos, pela pseudo-necessidade de beber, né? Muito bem. O espírito obsessor, ele vai ser encaminhado. Tenha certeza disso. O camarada serão encaminhados. Em 100% dos casos que eu já vi e continuo vendo no trabalho, uma hora ele cede. Na desobsessão por diálogo, aquela de argumentação, de ponderação, de colocar a mão na consciência e tal, ou na desobsessão impositiva, na marra, a desobsessão rápida, que Divaldo Pereira Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos apresentam no clássico Loucura Obsessão, publicado pela FEB já há muitos anos, e que se passa no terreiro de Umbanda. A gente acha que na casa espírita kardecista não existe essa desobsessão rápida. Claro que existe. Às vezes a gente chega obsidiado, acompanhado por um espírito desorientado, e a gente nem percebe que ele vai, porque os espíritos guardiões, os guardas, já pegam ele e levam na marra. Às vezes nem é necessário choque anímico de um médium. Isso é certeza. Dito isso, o espírito obsessor ele é levado, por bem ou por mal. O problema continua sendo o senhor seu pai. Por quê? Se ele não desejar e se esforçar em abandonar o vício, praticar a reforma íntima, mudar o seu
padrão mental e o seu comportamento, outros espíritos virão. Os caras que foram podem voltar? Podem voltar. Mas geralmente, pela experiência que eu tenho, e já são um pouco mais de 20 anos fazendo isso, com uma periodicidade que eu acho elevada, né? Pelo menos toda semana estou envolvido numa situação de desobsessão. Geralmente vem outros espíritos que, pela lei de sintonia, pela lei de ação e reação, quem procura acha, virão outros obsessores e se vincularão com seu pai. Aí, Pedro, você vai dizer assim, então não adianta eu fazer? Claro que adianta. Claro que adianta fazer a desobsessão. Primeiro, aqueles espíritos obsessores que serão tratados, eles terão uma oportunidade de esclarecimento. Um dia eles podem voltar para te ajudar, a ajudar o seu pai. Segundo, naquele espaço de tempo em que seu pai estará livre dos espíritos obsessores, ele pode ter algum momento de lucidez maior e pensar assim, minha saúde está indo para o buraco, eu estou me matando, eu preciso parar. Então pode ser esse momento de respirar que ele queira se cuidar, se tratar, se moralizar. É importante. E se ele cair, virem outros, faça ao seu pai. Você está fazendo o possível para você dormir bem, ter uma vida tranquila, sabendo que você está fazendo o possível. E que o seu pai está escolhendo mal. E mesmo ele escolhendo mal, você continua ao lado dele. Eu vi ao longo de quase 10 anos uma filha fazer o que você está fazendo pelo seu pai. Esta senhora foi inúmeras vezes para a mesa de desobsessão representando o pai. Os obsessores iam, depois de alguns anos, um desses obsessores voltou, né, para dizer que estava agora tentando, estava se comprometendo a ajudar as pessoas, né, imersas no vício, era uma espécie de enfermeiro, pelo menos foi o que eu entendi. O pai dessa senhora tinha momentos de lucidez que ele procurava o AA, um grupo de combate ao vício. Aí às vezes ele ficava um tempo, às vezes ele caía de novo. Ele desencarnou, consciente do que o esperava. E mesmo ele não conseguindo vencer o vício, o pouco de esclarecimento que ele conseguiu adquirir foi muito importante para ele conseguir ter um tratamento, o melhor tratamento possível na erraticidade. Hoje ele está bem melhor, claro, mas foi graças a esses momentos de lucidez, de reflexão, de esforço. Então não desista, Pedro, do seu pai. Não desista. Como eu tenho o nome do seu pai, né? Já está na nossa corrente de oração. É assim que nós procedemos, um escorando o outro, e aí a gente vai caminhando para frente, do jeito que dá, fazendo a nossa parte, sem abraçar em demasia o sofrimento do outro, para que a gente fique impossibilitado de caminhar. O exemplo do Pedro se aplica a praticamente todas as casas religiosas do mundo afora, de qualquer credo. Então esse programa, eu acho que ele ficou bem esclarecido esse ponto da obsessão, do que é obsessão, de como os obsessores são tratados e, sobretudo, como o obsidiado ele é tratado, como ele precisa ser tratado e como ele deve ser encarado, observado por nós, porque nós ou somos obsessores de alguém, ou já fomos obsidiados, ou estamos sendo obsidiados. A verdade é essa. Somos cercados por uma nuvem de testemunhas, boas e más. Vai depender de quem a gente chama para caminhar. Se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe o nosso conteúdo, o objetivo é o bem.
E claro, eu acho que isso é muito importante, tenho pedido muito ultimamente isso. Deixe embaixo do vídeo, no YouTube, para não se perder, as suas opiniões, as suas experiências, porque as suas experiências podem ajudar alguém. Certo? Até o nosso próximo episódio, hein? Valeu!